Prepare-se para uma viagem a um passado sombrio, onde criaturas colossais dominavam a Terra. Neste mundo perdido, cobras de proporções inimagináveis reinavam supremas, desafiando todas as leis da natureza. Titanoboa, Gigantophis e Maditsoia Bai. Descubra o terror silencioso desses répteis ancestrais, capazes de devorar suas presas com uma única e mortal investida. Ficou curioso? Deixe o seu like e vem comigo. Há milhões de anos atrás, durante certos períodos da história da Terra, as cobras puderam alcançar tamanhos gigantescos. Existem várias teorias que podem explicar esse fenômeno. Abundância de presas. Durante esses períodos, havia uma grande quantidade de presas disponíveis, incluindo mamíferos de médio e grande porte, répteis e outros animais. Essa abundância de alimentos pode ter permitido que algumas cobras se desenvolvessem em tamanhos maiores para se adaptarem e se especializarem em caçar essas presas. Ausência de predadores. Em certos momentos da história, pode ter havido uma falta de predadores efetivos para controlar o tamanho e a população das cobras. A falta de competição por recursos e a ausência de predadores naturais podem ter permitido que as cobras se desenvolvessem em tamanhos gigantescos. Ambientes favoráveis. Durante alguns períodos, as condições ambientais, como temperaturas quentes e úmidas, podem ter sido propícias para o crescimento e o desenvolvimento de cobras em tamanhos maiores. Esses ambientes favoráveis podem ter fornecido recursos abundantes e permitido que as cobras crescessem mais do que as condições atuais permitiram. É importante ressaltar que essas teorias são baseadas em evidências e estudos científicos, mas ainda existem aspectos sobre o tamanho das cobras pré-históricas que não podem estar totalmente esclarecidos. A compreensão desses fenômenos continua evoluindo à medida que novas descobertas e pesquisas são realizadas. Maditsoia Bai. Dentro do gênero Maditsoia, a espécie que é considerada uma das maiores é a Maditsoia Bai. Essa espécie é conhecida por ter alcançado tamanhos impressionantes e ser uma das cobras pré-históricas gigantes. Estima-se que a Maditsoia Bai pudesse atingir comprimentos de até 9 metros, tornando-a uma das cobras de grande porte do período em que viveu. No entanto, é importante mencionar que as informações sobre a Maditsoia e suas espécies são baseadas em fósseis fragmentários e podem haver variações nas estimativas de tamanho com base nas evidências disponíveis. A Maditsoia Bai habitou a Terra durante o período Paleoceno, aproximadamente entre 60 e 56 milhões de anos atrás. Sua distribuição geográfica incluía áreas que hoje correspondem principalmente à América do Sul, embora outros fósseis relacionados ao gênero Maditsoia tenham sido encontrados em outras regiões, como a África. Apesar de seu tamanho impressionante, as características exatas do comprimento, alimentação e outros aspectos da biologia da Maditsoia Bai ainda são pouco conhecidas devido à falta de evidências fósseis completas e detalhadas. Gigantophis. A Gigantophis é uma cobra pré-histórica que viveu há aproximadamente 40 milhões de anos atrás, durante o período Eoceno. Embora haja algumas informações limitadas sobre essa espécie, vou compartilhar o que se sabe atualmente. Acredita-se que a Gigantophis pudesse atingir cerca de 10 metros de comprimento ou mais, tornando-a uma cobra de grande porte para a época. A Gigantophis habitava principalmente regiões da África. Essa cobra pré-histórica vivia em diversas áreas, como florestas tropicais, pântanos e savanas. A Gigantophis habitava principalmente regiões da África. Essa cobra pré-histórica vivia em áreas diversas, como florestas tropicais, pântanos e savanas. Devido à escassez de informações detalhadas, não é possível determinar o comportamento exato da Gigantophis. No entanto, como outras cobras, é provável que ela fosse um predador
caçando e se alimentando de presas que estivessem disponíveis em seu ambiente. Acredita-se que a Gigantoph se alimentasse de uma variedade de presas, incluindo mamíferos de médio a grande porte. Isso poderia incluir animais como antílopes, crocodilos e talvez até mesmo outros répteis. Não há informações precisas sobre a expectativa de vida das Gigantophs. Estimativas de idade em cobras pré-históricas são baseadas em evidências indiretas, como o tamanho e o crescimento. Existem fósseis de Gigantophs que foram descobertos e estudados, mas a disponibilidade para visitação pode variar dependendo dos locais onde estão armazenados. Alguns museus e instituições científicas podem exibir esses fósseis em suas coleções, permitindo que o público os aprecie e estude. É importante mencionar que as informações sobre as Gigantophs podem estar sujeitas a revisões e atualizações à medida que novas descobertas e pesquisas são realizadas. A paleontologia é uma ciência em constante evolução e novas informações podem trazer novos insights sobre as características e comportamentos das cobras pré-históricas. Titanoboa. A Titanoboa foi uma cobra pré-histórica que viveu há aproximadamente 60 milhões de anos durante o período Paleoceno, logo após a extinção dos dinossauros. Ela é conhecida por ser uma das maiores cobras que já existiram. Os estudos indicam que a Titanoboa podia atingir cerca de 13 metros de comprimento ou mais, o que a torna a maior cobra já encontrada. Ela também era muito robusta e pesada, com estimativas sugerindo um peso de aproximadamente 1 tonelada. Acredita-se que a Titanoboa tenha habitado as florestas tropicais da região que hoje corresponde à América do Sul, principalmente a área que é atualmente a Colômbia. Essa cobra viveu em um ambiente quente e úmido propício para o seu tamanho gigantesco. Devido à falta de informações detalhadas, é difícil determinar o comportamento exato da Titanoboa. No entanto, baseado em sua anatomia e tamanho, acredita-se que ela fosse uma predadora aquática ou semi-aquática, passando parte do seu tempo em rios e pântanos. É provável que ela tenha utilizado sua força e tamanho para dominar e sufocar suas presas. A Titanoboa provavelmente se alimentava de animais de médio e grande porte, como crocodilos pré-históricos e grandes mamíferos primitivos. Sua mandíbula flexível e corpo musculoso permitia que ela engolisse presas inteiras. Não existem informações precisas sobre a expectativa de vida da Titanoboa. No entanto, é razoável supor que, assim como outras cobras, ela poderia viver por várias décadas. A reprodução da Titanoboa também não é bem compreendida. Provavelmente ela se reproduzia através da deposição de ovos, como a maioria das cobras atuais. No entanto, devido à falta de fósseis de ovos associados à Titanoboa, não é possível fornecer detalhes precisos sobre o seu comportamento reprodutivo. A Titanoboa entrou em extinção há milhões de anos, provavelmente devido a mudanças climáticas e a uma reestruturação geral dos ecossistemas após a extinção dos dinossauros. Hoje em dia, as cobras vivas não se assemelham em tamanho e características à Titanoboa, sendo as maiores espécies conhecidas a anaconda verde e a piton reticulada, que atingem comprimentos em torno de 7 a 9 metros. Se as cobras pré-históricas Titanoboa, Gigantophs e Meditzoiabaia existissem nos dias de hoje, isso teria um impacto significativo nos ecossistemas e nas alterações entre as espécies. Aqui estão algumas possíveis consequências: predação e influência na cadeia alimentar. Essas cobras pré-históricas eram predadoras de grande porte e poderiam ter um impacto significativo na população de presas em seus habitats. E isso poderia levar a uma mudança na abundância e na distribuição de espécies que servem como alimento para essas cobras. Competição com outros predadores. As cobras pré-históricas gigantes poderiam entrar em competição direta com outros predadores contemporâneos, como grandes carnívoros terrestres ou aves de rapina. Isso poderia alterar a dinâmica ecológica e os padrões de distribuição de recursos entre as espécies. Mudanças na comunidade de animais.
Com a presença de cobras pré-históricas gigantes, haveria uma pressão seletiva adicional sobre as presas e outras espécies em seus habitats. Isso poderia levar a mudanças nas estratégias de sobrevivência e comportamento das presas, assim como em outras populações de animais. Impacto nos seres humanos. Se essas cobras pré-históricas gigantes estivessem presentes em áreas habitadas por seres humanos, poderia haver riscos potenciais para a segurança humana. Medidas de precaução e manejo adequado seriam necessárias para garantir a coexistência segura entre as cobras e as comunidades humanas. É importante ressaltar que essas são apenas especulações, pois estamos considerando a reintrodução de cobras pré-históricas em um contexto moderno. A realidade é que essas espécies estão extintas há milhões de anos e os ecossistemas atuais evoluíram de maneira diferente. As interações ecológicas seriam complexas e imprevisíveis. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre as maiores cobras que já viveram na face da Terra. Vou deixar 2 vídeos como recomendação. Tenho certeza de que você vai adorar. Até o próximo vídeo.